A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, casais abençoados. Estamos aqui no nosso 11º dia de nossa oficina para casais. Estamos nessa maratona conjugal de 21 dias edificando o nosso casamento. E hoje eu quero falar algo muito importante. O que eu quero falar e ensinar nessa aula de hoje é: egocêntricos não são felizes. Amém? Entenda o seguinte: o nosso casamento, como eu ensinei na aula passada, não é uma competição. E tudo que gera briga, discórdia, competições, controle, casais possessivos, ciumentos, manipuladores, casais que pegam, que se tornam vítimas, tudo isso é por causa da raiz do ego. Tudo isso, toda dificuldade, todo problema que enfrentamos em nosso casamento tem como base o ego, a raiz e a causa de toda discórdia, de toda infelicidade, ressentimento. Então eu quero ensinar para vocês dessa questão. Por quê? Quando nós entendemos isso, que quando nós caminhamos pelo caminho do egocentrismo, isso vai destruir o nosso casamento. Por quê? Veja bem, porque a necessidade do egocêntrico é o que? Se manter numa posição acima, tentar se manter o dono da razão. E para que isso aconteça, haverá um sistema de desqualificação, de depreciação. Então veja bem, eu e você, como nós temos falado, visto repetidamente, conforme está escrito na palavra de Deus, a palavra que sai da nossa boca tem que ser uma palavra para edificar, para construir, para haver permanência e para transferir graça na necessidade. Então veja bem, eu e você, nós temos que perceber isso, porque a raiz do egocentrismo vai levar à destruição total dos nossos casamentos. Então veja bem, assim como eu tenho falado, tenho relembrado com você, conforme também a palavra de Deus diz que não são as grandes raposas apenas, mas também as raposinhas que destrói toda a vinha que está em flor. Veja bem, então são grandes e pequenas situações que levam a destruir a sua vinha. E a vinha aqui aponta para o nosso casamento. Nós queremos ter colheita no nosso casamento. Queremos viver um casamento de satisfação, um casamento glorioso, um casamento que expressa Cristo. Então, para que tudo isso aconteça, nós temos que andar pelo Espírito de Cristo. Nós temos que não buscar os nossos próprios interesses, como a palavra mesma diz, mas nós temos que levar o quê? Levar o nosso cônjuge a ser uma pessoa feliz, porque Deus colocou você na vida dessa pessoa para você ajudar o propósito de Deus se cumprir na vida dessa pessoa. Então veja bem, existem frases e expressões que parecem frequentemente no casamento, que certamente são usadas como fonte de constante conflito. Frases, eu vou falar isso, e você tem que observar na sua vida e na vida do cônjuge aquilo que nós precisamos de avançar. Mas entenda o seguinte: tudo que me incomoda na vida do meu cônjuge, na verdade, segundo a psicologia, é tudo que existe na minha vida. Mas para mim não viver uma vida culpada por aquilo que eu sou, eu acuso o meu cônjuge. Então veja bem, isso é muito sério. Igual eu falei na aula passada, se você quer mudar algo, comece mudando você mesmo. Nunca busque mudar o próximo, porque ninguém consegue mudar ninguém. A única pessoa que você pode mudar nessa vida é você mesmo, mudando as atitudes, escolhas, palavras. Então vamos lá. Na base dessa afirmação, sobre essas afirmações, está aquela atitude de depreciar e desqualificar a outra parte.
E a base de tudo isso é o egocentrismo. Então, existe algumas frases e expressões que eu e você, nós temos que avançar. Mas ao contrário de amor, porque o amor é o seguinte, ele não busca o próprio interesse, amém? Mas ao contrário, não é o ódio, amém? Não é, mas é o egocentrismo. Não quer dizer que você odeia o seu marido e que você odeia a sua esposa, mas que você está firmado numa base egocêntrica, onde que você necessita de tanta afirmação de razão. Então, olha só, a busca constante do próprio prazer e interesse pessoal, isso está baseado no ego. Vamos ver algumas palavras dessas e expressões egocêntricas comuns no casamento. Mas veja bem, para você entender o jeito que nós tratamos o outro e o jeito que nós tratamos nós, há uma distância muito grande sobre o mesmo prisma da situação. Olha só aqui, olha o jeito, certa vez eu li um e-mail, que é uma grande verdade, eu quero ler com você. É um tratamento com o outro e como nós tratamos com nós mesmos. Olha só, quando os outros não fazem nada, o que nós dizemos? São folgados. Mas quando nós mesmos não fazemos nada, é porque já fizemos muito e estamos cansados. Olha só a diferença. Quando os outros se posicionam a favor de suas opiniões, são cabeça dura. Mas quando nós fazemos o mesmo, somos apenas firmes em nossa ideia. Quando os outros não dizem bom dia, são antipáticos e orgulhosos. Mas quando nós passamos sem cumprimentar, é porque somos distraídos. Quando os outros falam de si mesmos, são vaidosos e egocêntricos. Quando falamos de nós mesmos, é porque precisamos desabafar. Quando os outros se esforçam para serem agradáveis, tem uma segunda intenção. Mas quando nós agimos assim, somos apenas gentis. Olha só, quando os outros fazem alguma coisa sem permissão, são precipitados e estão se excedendo. Mas quando agimos assim, dizemos que temos iniciativa. Quando os outros prosperam, é porque tiveram sorte. Mas quando nós progredimos, porque é fruto do nosso trabalho. Está vendo aí a diferença? Isso é a grande verdade de como nós tratamos os outros e como nós tratamos a nós mesmos. Mas vamos então a cada frase que nós falamos em nosso casamento, que por detrás de cada frase você vai ver uma base egocêntrica, que o intuito é reprovar, depreciar e desqualificar o outro. Então vamos lá. Primeira, eu disse para você fazer assim, mas você nunca me ouve. Eita Deus, será que você já disse isso? Então eu quero falar para você. Possuímos um desejo mórbido de ficar apontando os erros e as falhas do nosso cônjuge. Sabe, o problema é que fazemos isso para ajudá-lo, mas o final nós vamos desqualificar e vamos condenar ele a permanecer. Por quê? Porque você pega a sua opinião e a torna prevalecente. Ou seja, você joga toda a culpa, todo o problema em cima da pessoa. Fala, eu disse, você não me obedeceu, olha aí o que aconteceu. Culpa sua. Se tivesse me ouvido, você não teria sofrido tanto assim. Sabe? O problema de desqualificar o outro é que acabamos nos desqualificando também. Por quê? Porque, olha só,
não é os opostos que se atraem, são ambos. São pessoas iguais que se atraem. Se você for ver na palavra de Deus, há muitos exemplos disso. Por exemplo, Jacó era esperto, era o que? Trapaceiro. E aonde que ele terminou? Na casa de Labão, que era igual ele. Ou seja, se você desqualifica o seu cônjuge, então presta bem atenção. Então você é desqualificado também. Porque se você fosse qualificado, não teria uma pessoa igual do seu lado. Então veja bem, não ande por esse caminho, não ande por o caminho da desonra, honra. Sabe, nas coisas do espírito, as coisas espirituais são os iguais que se atraem. Todos nós estamos sujeitos à lei do que? Da semeadura e da colheita. Se você está reclamando do que tem hoje, é porque um dia você semeou. Porque um dia era semente, você regou e aquilo se tornou uma plantação que lhe deu uma colheita. Então veja bem, se você julga, avalia e critica os defeitos do seu cônjuge, então ele também se dará o mesmo direito. Está vendo aí que vai virar um pé de guerra? Cada um vai ter o direito de apontar, de desqualificar, e ninguém vai sair ganhando com tudo isso. Ninguém vai ser mudado, não vai haver transformação. Só que ele retribuirá com muito mais severidade. Porque o que se sente ferido, ele não devolve na mesma intensidade. Sempre ele devolverá a acusação, as palavras de depreciação com mais intensidade. Então, nós temos que vencer essa situação. Jamais use essas palavras. A desqualificação constante tira a possibilidade de mudança de qualquer pessoa, porque ela está marcada para o resto da vida. Porque no dia que ela tentar mudar, por causa desse espírito de competição e essa mania de desqualificar a outra parte, sabe o que você vai jogar na cara dele? É puro fingimento. No final, eu sei que você não vai mudar. Então veja bem, nós queremos viver um casamento vencedor. Sabe, nós somos muito duros com os outros, mas temos também a ter a mesma atitude com nós. Se você quer ser duro com o outro, seja duro com você. Cobre. Mas veja bem, isso não vai levar a lugar nenhum. Como eu falei, quando você vê alguma coisa, você aumenta para o outro e diminui para você. Se alguém está fazendo alguma coisa porque tem interesse. Não, porque eu faço é porque eu sou uma pessoa boa. Não ande por esse prisma, por esse caminho, porque no final ninguém sai ganhando. Sabe, você vai viver muito mais feliz quando você aceitar o seu cônjuge com todos os defeitos que ele tem. Você tem que entender isso. Ninguém é perfeito. Quem que é perfeito? Só pode cobrar quem é perfeito, e ninguém é. Então, nós temos que aceitar exatamente como o outro é, e ele vai aceitar como você é. E no final haverá uma aliança onde que um vai ajudar o outro a ser transformado. Mas ninguém vai ser forçado à mudança, porque a força da carne só atrapalha. Além disso, será muito mais tolerante e compreensível. É esse o caminho que nós temos que andar. Um casal saudável, presta bem atenção, está disposto a crescer e a mudar. Casal saudável. Mas sabe que sempre terá de tolerar as falhas do outro. Sempre nós vamos ter que tolerar. Mas por outro lado, presta bem atenção, outra fase que é constantemente usada e que tem um poder destrutivo. Eu avisei. Oh Deus! Quantas esposas no final diz, tá vendo? Eu avisei. Tá vendo o que você está passando? Tá vendo o que aconteceu com a nossa casa? Tá vendo essa situação? Lembra? Eu
avisei. Esta é uma frase parecida com a outra. No entanto, a anterior, o que acontece? Entre a anterior e essa tem uma pequena diferença. Na frase anterior, qual que é o alvo? Desqualificar o outro. A decisão do outro, a escolha do outro, esse é o alvo. Mas qual que é o alvo dessa? Se a primeira é para desqualificar o outro, essa agora é se colocar como vítima. Como vítima. Tudo está acontecendo, mas eu avisei. Eu sou vítima. Eu não sou parceira dessa decisão. Então veja bem, alguns casais sempre falam com sarcasmo, ou seja, levando dando indiretas, falando com palavras com duplo sentido, porque se der certo, ela estava do lado, mas se der errado, ela tira o corpo fora. Então veja bem, essa linguagem ambígua, ela pode ser o quê? Uma ofensa, como também pode ser como você tem o direito de sair pela tangente e falar assim, não quis dizer isso. Então veja bem, eu e você temos que entender que gente humilde diz coisas como gente humilde, amém? Humildade não tem nada a ver com egocentrismo. Se você é egocêntrica, você não é humilde. Você busca os seus próprios interesses. Mas por outro lado, nós estamos aqui para alinharmos o nosso rumo do nosso casamento. Buscar aquilo que o próprio Senhor Jesus falou em Mateus 11. Aprendei de mim, porque sou humilde e manso de coração. Nós temos que aprender com Jesus Cristo. Ele era humilde. Então, pessoas humildes falam frases como do tipo, olha só, eu tenho tantos defeitos em minha vida para serem corrigidos, que não tenho tempo para ficar observando as falhas do meu cônjuge. Essa é uma pessoa humilde. Agora, pessoas desumildes, pessoas que são orgulhosas, têm muito tempo para achar defeito na vida dos outros. Porque o olhar sempre está para o outro, mas não para qualificar, mas para desqualificar, culpar. Então vamos lá. Terceira frase destrutiva. A outra é, eu avisei. Tudo está acontecendo, mas eu avisei. Ou seja, estou saindo para tangente, não tenho nada a ver com isso. A outra é o quê? Mas é uma direta. A culpa é sua. Muitos lares são como, sabe o quê? Tribunais. Aonde que todo mundo ali está mais preocupado em descobrir quem é o culpado, investigação, trabalham para quê? Para achar um culpado pelos problemas e depois fazer o quê? Sentenciar, dar o veredito, condenar o réu. Sabe, isso é um ambiente muito propício à briga, discórdia, facção, um ambiente dividido. Eu creio que você não quer uma casa assim, porque no final, todos da casa, inclusive seus filhos, vão transferir para os seus futuros relacionamentos aquilo que vem em casa. Uma casa cheia de discórdia, de disputa, de pessoas que tentam manipular, pessoas que trabalham não para construir, mas para destruir. Então veja bem, antes de desqualificar o seu cônjuge, lembre-se que você não está qualificado. Para quê? Algo que você vai lembrar que Jesus disse, a jogar a primeira pedra. Ninguém está qualificado para jogar a primeira pedra. Então veja bem, na verdade, jogar pedras não é o meu e o seu e o papel do seu cônjuge. Nós não estamos no casamento, não entramos no casamento para jogar pedras. Nós estamos aqui para andar debaixo do Espírito de Cristo, do Espírito do perdão, do Espírito da graça. Porque se você
alimentar essas palavras de culpa, de condenação, você não vai mudar o seu cônjuge pelo medo, pela culpa e pelo sentimento de dívida, pelo sentimento de depreciação. Jamais, ninguém é mudado num ambiente assim. As pessoas são mudadas pelo ambiente de honra. Sabe como que a Bíblia diz que Deus produz arrependimento na nossa vida? Nos constrangendo com seu amor. Quanto mais constrangido pelo amor de Deus, mais eu me lembro da identidade que eu tenho nele, de filho amado. Então, quanto mais você honrar, constranger o seu cônjuge, não por imposição de culpa e medo, mas pelo amor, pelo serviço, esse cônjuge, ele vai ser transformado, ele vai ser mudado. Quarta palavra, destrutiva, que traz depreciação, que destrói a identidade de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer casamento, é essa aqui: agora não serve mais. Meu Deus do céu, quantas pessoas estão vivendo nesse princípio terrível? Essa é uma frase terrível que não oferece solução e nem alternativa nenhuma de reparação e mudança na vida da pessoa. Sabe, quando você ouve isso, você está perdido, porque se a pessoa fala, agora não adianta mais, não serve mais, o que você pode fazer para tentar reparar? Uma das coisas mais difíceis na vida é quando não nos dão oportunidade de reparação. Se você não dá oportunidade de reparação, como que o seu cônjuge vai mudar? Condenar e culpar não muda ninguém. Anota isso, escreve isso, põe no seu celular. Faça que você lembre disso constantemente na sua vida. Isso serve para tudo. Se você quer ver o seu filho mudar, não adianta condenar e culpar. Você tem que ver como Deus faz. Como que Deus nos muda? Como que Ele nos mudou? Pelo amor dEle, nos constrangendo. A gente fica sem lugar saber o quanto nós somos amados. Agora, presta bem atenção. Não adianta você querer mudar o seu marido culpando pelo erro do passado e condenando ele. Ele não vai ter um ambiente de reparação, ele não vai conseguir reparar os erros do passado. Lembra, nós tivemos uma aula que quem perdoa esquece. Agora nós temos que viver o presente. E se no presente aconteceu alguma situação, agora você tem que dar oportunidade para que ele possa reparar. Datas esquecidas. Veja bem, quantas vezes mulheres, marido, às vezes por alguma questão esqueceu do aniversário, aniversário de casamento, data especial, aí o marido no outro dia lembra e ele quer dar um presente, a esposa fala, não, agora já não adianta mais, está fora do tempo. Ou quantos maridos que naquela noite ele quer ali ter uma noite especial com a sua esposa, quer ter uma relação sexual com ela e por algum motivo ela fala, não, agora eu não quero não. Aí de manhã ela acorda com toda alegria, com toda a motivação sexual, ali tentando seduzir ele logo pela manhã para ter uma manhã gostosa e prazerosa com ele. Aí ele olha e fala assim, não, eu queria ontem, agora eu não quero mais. Meu Deus do céu, sabe, um homem desse, sabe que ele era merecedor? De pelo menos 40 chibatadas menos uma. Não faça isso, não age assim, como homem e como mulher também. Sabe, os egocêntricos nunca serão felizes. Nunca. Por quê? Ninguém vai corresponder 100% àquilo que se diz a respeito dos seus próprios interesses. Ninguém, nem o seu marido, nem seus filhos, nem seus colegas de trabalho, nem você mesmo. Então eu quero falar isso para você, olhando no fundo dos seus olhos. Cresça no Espírito de Cristo, que dá oportunidade a todos de reparação. Ele diz que nós temos que andar a segunda milha, ou seja, se a pessoa falhou, agora eu tenho que olhar com os olhos da graça, que
que dá o perdão, que dá a oportunidade de reparação e que dá o quê? Um valor. Sabe, eu quero falar para você, Deus nesse dia está mudando de fato a sua vida. Amém? Então, essa aula, agora vocês, eu vou falar agora sobre a questão das tarefas do dia. Amém? Então, as tarefas do dia, e depois que eu falar as tarefas, vou orar com vocês, e depois vocês vão ter o momento de compartilhar e orarem juntos. As tarefas. Primeiro, relacione todas as virtudes e atitudes que você vê em seu cônjuge e reúna a sua família para honrá-lo. Cite cada uma delas na presença de todos como demonstração de apoio e confiança. Porque sabe o que acontece? Quantas esposas desqualificam seus maridos por erros e atitudes na frente de pessoas? Não faça isso. Isso é algo terrível para a identidade do homem. E o mesmo serve para os homens a respeito das suas mulheres. Amém? Segundo, hoje, decida falar no mínimo 5 palavras motivadoras, encorajadoras em relação a dificuldades que o seu cônjuge está enfrentando. Então, se é na vida financeira, libere palavras. Se é na vida emocional, libere palavras. E assim por diante. Terceiro, dê ao seu cônjuge um presente como pedido de reparação por todas as vezes que você esqueceu de datas importantes para ele. Amém? Então vou orar com vocês agora para vocês terem um momento de compartilhar e orarem juntos. Amém. Pai de amor, estamos aqui, Deus, para tratarmos em nosso casamento algo que é destrutivo, que é o lado egocêntrico de cada marido e esposa. Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, a começar de mim, para que possamos não ter uma atitude egocêntrica, mas que possamos, ó Deus, crescer no Espírito de Cristo, que não busca o próprio interesse, mas que está, ó Deus, para servir. Nós queremos servir aos nossos cônjuges com palavras motivadoras, com palavras que venham trazer ânimo. Senhor, em nome de Jesus, que todas essas palavras, frases que falamos aqui, estudamos aqui, que tem o poder de destruir a identidade do homem, da mulher, que leva, ó Deus, ao ponto da total desqualificação e depreciação, que essas frases, ó Deus, sejam extirpadas da nossa vida. Nos dá sabedoria para filtrar o nosso falar, que as palavras que saem da nossa boca sejam unicamente para edificação e transmitir graça aos que ouvem. Assim, Pai, eu oro para que esse momento agora seja um momento ao qual haja liberdade de pedir perdão, liberar perdão e que haja motivação. Que um ao outro possam, ó Deus, liberar palavras motivadoras. E declaro que a luz do Teu Espírito brilhará e dará quebrantamento ao ponto de rejeitarmos toda atitude egocêntrica no nosso meio, em nosso casamento. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Então, Deus abençoe a sua vida e que esse momento agora de compartilhar e orar seja um grande mover, tá bom? Até amanhã, na próxima aula. Fique na paz. Tchau.